Uma mulher comentou no meu vídeo que ela se separou do marido dela de 14 anos e ela tem 2 filhos com ele. O cara ganha bem, paga a pensão dos dois, é um excelente pai. Ela elogiou o cara e que ela tá querendo se relacionar, ela tá tentando se relacionar, mas ela não quer se relacionar com qualquer um, porque só tem aparecido homens que não valem a pena, digamos assim. Traduza-se, na minha interpretação, que não ganham a mesma coisa que ela, provavelmente, beleza? E uma outra mulher comentou alguma coisa, que foi o motivo pelo qual eu tive o insight para fazer esse vídeo, esses 2 comentários. Ela disse que mulheres independentes não são para homens fracassados. Eu quero comentar um pouco sobre isso, porque eu reparo que algumas mulheres têm esse comportamento no mercado sexual, entendeu? O que eu vejo que algumas mulheres fazem é que elas compram essa narrativa, tá? De que você pode ser quem você quiser, você pode ter tudo, entendeu? Corra atrás da sua felicidade, não aceite menos do que aquilo que você merece, que os novos 25 são os novos 45, são os novos 25, entendeu? E elas retornam para o mercado sexual, entendeu? Pedindo um preço mais alto por um produto que vale menos. E a pergunta que eu faço é a seguinte, cara: qual produto se valoriza, entendeu? Com o tempo e com o desgaste? Qual produto vale mais com o passar do tempo e com o desgaste? E elas retornam para o mercado sexual pedindo um preço mais alto do que elas pediam quando elas valiam mais e quando elas eram menos desgastadas, digamos assim. E para mim isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que a mulher que engravida de um cara que às vezes não tem nem condições de pagar pensão, que não é material para relacionamento, que não assume o filho dela. Como eu disse para vocês, a mulher primeiro deve verificar se o cara abre a porta do relacionamento para ela, mais especificamente a porta do matrimônio, antes dela abrir a porta da maternidade. Se o cara abrir para você a porta do matrimônio, quer dizer que é mais seguro você abrir a porta da maternidade, entendeu? E outra coisa que a gente destaca aqui na Red Pill, né, é que as mulheres são a maioria quando o assunto é início de divórcio, iniciativa em pedir o divórcio, entendeu? A cada 10 divórcios, de 6 a 8 são elas que iniciam pedindo. E quando a gente fala isso, que as mulheres terminam mais o relacionamento por insatisfação, elas que são mais insatisfeitas dessas coisas, entendeu? Aí é um problema. Só que elas não veem problema nenhum em ser a primeira a levantar a mão para falar que foi ela que terminou o relacionamento, porque vocês se orgulham disso. Já vi várias mulheres enchendo a boca para falar: sempre foi eu que terminei, sempre sou eu que termino meus relacionamentos. Elas adoram dizer isso. Elas adoram ter esse privilégio, digamos assim, esse poder de dizer que foi ela, essa prioridade, essa preferência de que foi ela que terminou o relacionamento, entendeu? Fui eu que iniciei o final do relacionamento. Elas se orgulham em falar isso. Mas quando a gente fala que elas pedem mais os divórcios, que elas terminam mais os relacionamentos, aí é um problema, entendeu? Isso pra mim não faz sentido. E aí a mulher, pro cara que ela decide ter um filho, que é a coisa mais valiosa que ela tá fazendo, entendeu? Escolher o homem que vai ser pai da vida dela, digamos assim, que ela tá entregando a fertilidade dela para esse cara. Aí para escolher esse cara, ela não é tão seletiva. Depois que ela escolheu o cara para ser pai do filho dela, o marido que ela vai escolher, que vai ter que cuidar dela, agora que ela já tem um filho de um outro homem, tem que ter mais valor do que o cara que é pai do filho dela. Isso não faz sentido nenhum, cara. Para escolher o cara que vai ser pai do seu filho, você não é tão seletivo assim. Agora, para escolher o cara que vai criar um filho que não é dele, você quer ser seletiva? Qual que é o sentido disso, cara? Você tem que ser seletivo e exigente pro cara que você vai ter um filho com ele. Entendeu? Não pro cara que vai ter que cuidar de um filho que não é dele, cara. Você pede um preço mais alto agora que você vale menos. E novamente eu repito aqui, entendeu? Independente da narrativa que vocês acreditam, que vocês comprem ou que foi vendida para vocês, a realidade é a realidade. E a realidade é que o homem não se interessa para relacionamento por uma mulher que tem filho, via de regra. O homem não quer criar filho que não é dele, entendeu? Uma das questões do homem, cara, é que assim, uma das coisas mais valiosas que o homem vê numa mulher é o óvulo dela, cara. Por isso que o homem tem tanto medo da traição. Por isso que o homem tem tanto medo de criar um DNA que não é dele. Por isso que o homem tem tanto medo da fraude na paternidade. Porque o óvulo pro homem é uma conquista. O óvulo, pro homem conseguir o óvulo não é fácil. Exige um empenho, exige performance do homem. Então tem muito valor, é que nem conseguir um emprego, entendeu? Então o homem não quer criar um filho que não é dele, cara. Essa é a realidade, tá certo? Então esse é um ponto. Outro ponto que o homem não valoriza numa mulher para relacionamento, tá certo? Se ela já é velha, se ela já envelheceu muito, se ela já passou dos 30 anos, por exemplo, não 30, mas se ela já tem 40, alguma coisa assim, se ela é pós-parede,
O homem não vai querer se interessar em uma mulher que já passou do auge dela para relacionamento. Ele vai querer uma mulher que está no auge para relacionamento de preferência. Outro motivo que um homem não se interessa numa mulher, entendeu? Promiscuidade, uma mulher rodada. Como eu falei, desgaste, uso. O homem não quer uma mulher que já foi usada por muitos homens. É isso que eu quero dizer. Ele não quer. A devastadora maioria dos homens são assim, porque você está criando uma lacuna emocional, um nível de performance que ele vai ter que corresponder, que ele não vai conseguir alcançar via de regra, simplesmente por ser homem. Entendeu? É como se fosse uma tomada que ele vai ter que preencher, só que é uma tomada frouxa, porque é uma tomada que teve... Eu não tô falando de sexo quando eu faço isso, estou falando de questão de abrangência emocional que você teve na sua vida, dependendo do cara que você se relacionou, dependendo de quantas experiências você teve, quantas aventuras você viveu, você teve um padrão de vida, um padrão sexual, um padrão de aventuras, um padrão emocional, que esse cara, tadinho, ele não vai conseguir corresponder, cara. Só ele, entendeu? Esse é um motivo também. E o último motivo é que o homem não quer uma mulher masculina. Por que que o homem não quer uma mulher masculina? Pelo mesmo motivo que vocês mulheres não querem um cara feminino. Vocês mulheres querem um cara inseguro, que não é capaz de proteger vocês, tá certo? Que não tem capacidade de liderança, de decisão. Vocês não querem um homem assim, que você tem que tomar iniciativa para tomar as decisões mais importantes no relacionamento de vocês. Vocês não querem um homem assim. Vocês não querem um homem feminino, entendeu? Que siga vocês. Vocês querem um homem para você olhar de baixo para cima, que ele tem um aspecto da liderança. O homem é a mesma coisa, ele não quer mulher masculina. O homem não quer uma mulher competitiva, agressiva e com liderança. Ele não quer seguir uma mulher, ele quer uma mulher que siga ele. Essa é a realidade, entendeu? E é isso que eu falo, vocês não têm problema nenhum em exigir um homem que não seja feminino, que tenha essas características masculinas. O homem não pode exigir uma mulher feminina? E aí você fala que o cara que exige uma mulher feminina, ou que não quer uma mulher independente ou masculino fracassado? Não, cara. É só a questão do imperativo masculino ser o que ele é. Não tem como você mudar, não tem como você querer que o homem se atraia pelo que você acha que ele deve se atrair. É isso que eu quero dizer, entendeu? O homem, ele já compete o dia inteiro na vida dele. Ele compete no trânsito. A vida para o homem é uma competição todos os dias. Ele compete no trânsito, ele compete com os colegas de trabalho, ele compete com os clientes, ele compete com outros homens, ele compete com os amigos dele, ele compete dentro de casa. O homem só compete o dia inteiro. Chega em casa, você acha que ele quer competir com você, com uma mulher masculina? Você acha que ele quer uma mulher competitiva, que vai bater cabeça com ele? Ele não quer. O homem, quando ele chega em casa, ele quer nutrição, ele quer uma mulher que possa... O que é nutrição? É renovar as energias dele. Inspiração, cooperação, companheirismo, é isso que o homem quer numa mulher, entendeu? Inspiração, cooperatividade e colaboração, cara. Acho que essas são as 3 principais características que o homem procura, que o homem se interessa numa mulher quando ele está em busca de relacionamento, é isso que eu quero dizer. Não masculinidade, tá certo? E é o que eu digo, no final do dia, isso pra mim não faz sentido porque vocês decidem voltar pro mercado sexual, entendeu? Pedindo um preço mais alto, sendo que você é um produto que vale menos. Qual que é o sentido disso? Porque você compra essa narrativa. Não estou dizendo que foi o caso dela, mas tem muitas mulheres, rapaziada, que elas vão ter um relacionamento bom. Vamos pegar um exemplo. Pega um exemplo para vocês que aconteceu recentemente. Quer que eu pegue para vocês? Eu vou pegar. Pega a questão do Eduardo Costa lá, daquilo que aconteceu. O cara lá, o marido da ex-mulher, não vou falar os nomes. Aparentemente o cara parecia ser um bom pai, aparentemente parecia ser um cara bom marido também. Aparentemente parecia que eles tinham estabilidade. Aparentemente parecia que o cara ganhava bem, parecia que eles tinham um bom relacionamento, entendeu? Perfeito não existe. Perfeito não existe, tá certo? E aí o que acontece? Algumas mulheres, cara, por algumas coisas que faltam, digamos assim, na vida delas, principalmente na vida sexual, entendeu? Insatisfação sexual. O site Ashley Madison, ele diz lá que o principal motivo pelas mulheres irem trair os maridos lá naquele site, procurar um sugar daddy, procurar um affair, alguma coisa nesse sentido, o principal motivo, cara, é por causa de insatisfação sexual dentro de casa, que elas vão procurar um amante, entendeu? A maioria, acho que 60% diz que ainda ama o marido, que ainda ama o homem que ela tem em casa, mas por buscar, mas assim, o nível de atração que ela tem pro marido caiu muito. E ela quer ter novas experiências sexuais para se sentir renovada, esse tipo de coisa, entendeu? Então tem mulheres, cara, que muitas vezes por especificamente insatisfação sexual, que aparentemente foi o caso dela, que ela falou, que ele não estava representando, né? Eu ouvi falar sobre isso também no quarto. Aí ela decidiu viver novas aventuras e se relacionar com o cara lá que não vai dar um relacionamento para ela. Então o que eu quero dizer é que essa mentira de que você pode ser 100% satisfeita não é possível. Entendeu? Satisfação, como eu falei pra vocês, rapaziada, é você buscar, entendeu? E aceitar, acima de tudo, mais vitórias
com as derrotas. As derrotas sempre tem que ser menores para você estar satisfeito, entendeu? Mas você sempre vencer não é possível. Não dá para você sempre vencer sem perder nunca. Você vai perder em alguma coisa, entendeu? Pô, o cara não é tão bom de cama assim, mas ele é um excelente pai, ele ganha bem, ele é um cara tranquilo aparentemente, ou seja, traição talvez ele não vai praticar, beleza? Ele é estável financeiramente, ele cuida bem de mim, ele é um cara que ele é responsável e se importa bastante com a família. Olha quantos pontos positivos ela tem, um ponto negativo, o cara não é bom de cama. Ah, vou procurar um cara que é bom, que me ame, que é bom para meus filhos, que ganha melhor do que ele, que não sei o que lá, e é bom de cama. Entendeu? Ela vai querer tudo, sendo que ela vale menos agora. Com 3 filhos ela tem, beleza? E ela acha que tem 33 anos pós-parede. Via de regra, é que ela assim, ela é uma mulher montada. Tô usando ela de exemplo, mas ela é uma mulher montada. Tem mulheres que não são tão montadas assim, elas têm esse comportamento também. Elas têm essa ideia. Elas têm essa atitude no mercado sexual. Vou voltar pro mercado sexual, porque eu mereço ter o que eu quero. Entendeu? Não posso aceitar, não aceite menos do que aquilo que você merece como mulher. Você, mulher, você é um artigo de luxo. Você, mulher, você é 10/10 só porque você é mulher. Você é mulher, você é especial. Essa narrativa mentirosa, cara, só prejudica elas. Essa narrativa mentirosa vendida pela mídia, que nem vou chamar de feminismo isso daí, vou chamar de mídia mesmo. Beyoncé, música, essas coisas colocam na cabeça delas. All the single ladies, todas as mulheres solteiras. A Beyoncé não é solteira, a Beyoncé é casada com um bilionário. Ele já traiu ela, inclusive, entendeu? E aí, isso me lembrou muito esse comentário dessa mulher, entendeu? Esse raciocínio que eu tive, porque ela só elogiou o marido dela e ela falou que, pelo que eu entendi, ela pediu o divórcio. 14 anos. E agora ela não consegue encontrar um homem. Ela falou, eu quero me relacionar, mas só parece cara que não vale a pena. Provavelmente cara que não tá no mesmo nível que meu ex-marido, digamos assim. Talvez o ex-marido dela também não representasse tanto sexualmente, mas ela falou, um excelente pai. Paga a pensão e sempre presente para os filhos. Ela elogiou o cara, entendeu? Talvez no quarto ele não fosse tão bom. E agora ela largou o cara. É mais ou menos assim. A mulher tá num relacionamento bom, que pra ela é ruim. Presta atenção, a mulher tá num relacionamento bom, que pra ela é ruim, pra entrar numa situação pior. É isso que eu quero dizer. Já viu aquele meme? Antes tava ruim, agora parece que tava bom, mas depois ficou mais ou menos. Mas agora parece que piorou. As mulheres são assim, cara. Tá certo? E aí, inclusive, uma última coisa que entra sobre isso, nesse sentido, é referente à traição, as mulheres que são traídas, entendeu? Isso é uma coisa que o Kevin Samuels ele aborda no canal dele, né? As mulheres falam, não, eu larguei meu ex-marido por traição. Tem essa questão da insatisfação que eu falei pra vocês, que o cara às vezes nem traiu, nem nada. A mulher exercitou o divórcio porque ela estava insatisfeita, ela acreditou que ela poderia ter mais e querer mais, que nunca é tarde para ela voltar ao mercado sexual, que nunca é tarde para ela conquistar os sonhos dela, e aí ela volta para o mercado sexual pedindo um preço que vale mais, sendo que ela vale menos. A consequência disso é que você não será selecionada. Essa é a consequência. Cada ano que passa, a chance de você ser selecionada para um relacionamento é menor ainda, entendeu? E elas são soberbas, e elas são assim, eu não aceito um cara que ganha menos do que eu, entendeu? Por exemplo. Ou não aparecem homens bons o suficiente. O que é homem bom o suficiente? Você está medindo ele pelo quê? Por quanto ele ganha? Entendeu? Pelo que você está medindo o cara para você decidir se ele é bom o suficiente ou não? Às vezes o cara, por exemplo, é eletricista, mas é um bom homem, é um cara honesto, paga todas as contas dele, entendeu? Talvez não dirige um carro tão bom assim, mas é um cara de bom coração, entendeu? É um cara que não tem problema nenhum com a justiça, mas ele não é bom para você porque ele é eletricista, ou porque ele é taxista, ou porque ele é alguma coisa assim, talvez. E aí você não quer se relacionar com ele, às vezes ele é até pedreiro, mas é um cara honesto, é um cara que paga tudo em dia, não deve nada pra ninguém, não deve nada pro banco, mas não ganha tão bem assim, mas não tem uma profissão de tanto prestígio, uma profissão de tanto glamour assim, aí ele não é bom pra você, isso que eu quero dizer? Um homem trabalhador normal tem que ser empresário, ou tem que ter um cargo de expressão, um cargo que simboliza autoridade, entendeu? Um curso superior. Não, eu tenho curso superior. Essa é a mentalidade delas, cara. Eu tenho curso superior. Eu quero um homem que tenha curso superior. Mas o homem não liga pra mulher pra ela ter curso. É isso que eu estou dizendo, cara. Cara, não adianta vocês... Novamente eu vou repetir. Vocês gostam de homens femininos? Os homens não gostam de mulheres masculinas. Entendeu? Cara, a mesma coisa que faz você se atrair por um homem, não faz necessariamente um homem se atrair por você, cara. Mas eu tenho curso superior. Eu quero um homem que tenha curso superior. Eu mereço, é o mínimo que eu mereço, um homem que tenha curso superior. Mas você já se perguntou se um homem se atrai por uma mulher porque ela tem curso superior? Você quer saber a resposta? Não. A menos, o homem não quer uma mulher burra também, não é isso que eu estou falando. Mas via de regra não é um fator determinante para o cara selecionar ela para relacionamento. Entendeu? Se ele tiver se ela tiver as características que eu disse, cooperatividade, entendeu? Companheirismo, colaboração e inspiração, cara, é isso que é o suficiente para ele.
Eu não quero um homem que ganha menos de 5 mil reais. Eu mereço um cara que eu ganho 5 mil reais, nada mais justo do que eu querer um cara que também ganhe 5 mil reais. Você já se perguntou se o homem que mede uma mulher por quanto ela ganha, se é interessante pra ele o valor do salário dela? Você já se perguntou se o homem pensa assim também? Não, eu quero uma mulher que ganha 5 mil também. O homem não pensa assim, ele não vai selecionar você pelo seu curso superior, pelo seu cargo na sua empresa ou por quanto você ganha por mês. Você está pedindo um preço que o homem não se atrai numa mulher, você está pedindo um preço que o homem não quer pagar. O homem quer pagar beleza, juventude, entendeu? Uma mulher que não é promíscua, uma mulher que não tem filhos e uma mulher que tem essas características que eu falei, cooperação, colaboração e inspiração. É isso que ele quer. Você tem isso para você ser selecionada? Se você não tem, você é um peixe fora do aquário. É isso que eu quero dizer. Não adianta brigar com os homens e tentar falar que a gente é moleque, que a gente é fracassado, que a gente não quer mulher independente. O homem não se atrai por esses valores masculinos que colocaram em vocês e vocês consideraram, entendeu? Que vocês vão conseguir um homem sendo assim, vocês não vão conseguir, tá? Mas é isso que eu queria dizer pra vocês nesse sentido. E sobre traição ele comenta, porque elas falam que meu marido me traiu. Entre o mesmo raciocínio, cara, a conta que você tem que fazer. Eu conheço uma mulher que ela foi traída pelo marido, entendeu? O cara era o provedor, o cara era excelente em todos os sentidos. O cara era excelente em todos os sentidos nesse caso. Só que ele cometeu o deslize da traição. Entendeu? O que ela fez? Aí ela faz o que ela quiser, só tô comentando, entendeu? Eu vou deixar a indagação pra vocês. E aí o que acontece? Ela terminou com ele, tá certo? Nunca mais ela conseguiu um cara pra sustentar ela. Ela já tem um filho, ela já tem mais de 40 anos, entendeu? E hoje os caras que ela se relaciona, é ela que sustenta os caras que ela se relaciona. Ela nunca mais conseguiu um cara do mesmo nível que ele e nunca mais vai conseguir. Eu conheço uma mulher, cara, que ela perdoou a traição, ela foi inteligente, entendeu? O marido dela traiu ela quando eles eram bem jovens. Tá? E ela olhou e ela falou assim, cara, se eu voltar pra casa dos meus pais, entendeu? Eu vou ter que criar meu filho sozinha, não sei o que lá. Ela engoliu, aceitou. Não tô falando que é certo. Eu não sou a favor dos homens traírem, porque isso destrói o lar. Eu não sou a favor. Eu vou comentar melhor sobre traição, entendeu? Pretendo falar um pouco mais sobre isso, a traição do homem em outro vídeo. Tá? Eu acho que o homem tem que exercitar a troca, não a traição. Quando você consegue desbloquear a troca, entendeu? A troca tá um nível acima da traição. Quer dizer que você é mais foda do que o cara que trai. É isso que eu quero dizer. Entendeu? O cara que exercita a traição é uma coisa. O cara que exercita a troca, ele tá acima do cara que exercita a traição. No VSM, provavelmente. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então eu não defendo a traição, eu defendo a troca. Beleza? Mas eu comento isso pra vocês num vídeo separado mais curtinho. Então é isso que eu queria dizer, cara. Então assim, tudo bem, vocês pedem o preço que vocês quiserem, vocês podem se valorizar pelos que vocês quiserem, tá bom? Mas no final do dia a questão é que vocês não vão ser escolhidas. Porque o homem não se interessa por essas características que vocês estão se valorizando e estão pedindo pra gente selecionar vocês, cara. Vocês não vão ser selecionados, é isso que eu quero dizer.